Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Padre Christopher Velasco, você está no canal da comunidade Anjos da Vida. E antes de nós meditarmos juntos a palavra, eu convido você a ser um semeador da palavra, ajudando esse vídeo a chegar a mais pessoas. Você pode fazer isso dando seu like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando, e também você pode receber todos os dias a homilia diária e muitos outros conteúdos exclusivos diretamente em seu celular, clicando no link aqui na descrição. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Nós estamos, meus irmãos, minhas irmãs, no sábado da oitava da Páscoa. E hoje nós encontramos lá no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 16 deste Evangelho, como que um resumão de tudo aquilo que a gente viu essa semana. A gente vê um resumo ali das primeiras aparições de Jesus ressuscitado. Mas não só isso. A gente vê também nas palavras que Marcos coloca ali de Jesus. Um resumo de tudo aquilo em que o Senhor ressuscitado instruiu os seus discípulos nos 40 dias em que permaneceu com eles, após a sua ressurreição e antes de sua subida aos céus. Essas palavras, além disso, ali nós encontramos o começo das últimas palavras do Senhor antes da ascensão. Então essas palavras são muito, muito, muito importantes. E o que é que o Senhor diz? Ele diz basicamente o seguinte: repreende os discípulos pela sua falta de fé e pela sua dureza de coração. E por outro lado, ele envia os discípulos em missão, diz: ide por todo mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura. Qual é a relação entre essas duas mensagens de Jesus? Que parecem ser em sentidos opostos, né? Por um lado, uma repreensão e por outro, um envio. Acontece que aqui o Senhor está frisando a necessidade de permanecer com a fé viva para sermos evangelizadores em espírito, evangelizadores com espírito, como diz o Papa neste evangelho, neste documento aqui, a alegria do Evangelho. O Papa diz aqui o seguinte, no número 264. A primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos salvos por Ele, que nos impele a amá-lo cada vez mais. E ele continua dizendo assim: um amor que não sentisse necessidade de falar da pessoa amada, de apresentá-la, de torná-la conhecida. Que amor seria? Veja, a gente vê isso lá na primeira leitura, quando Pedro e João estão lá no livro dos Atos dos Apóstolos, evangelizando com todo o empenho, de tal modo que as autoridades judaicas se espantam com aquilo, porque se espantam com a autoridade com que eles falavam, a segurança com que eles falavam, porque eles eram homens sem instrução e letrados. Aqueles homens que eram homens letrados e instruídos ficam espantados com o modo como Pedro e João falavam. Por que eles falavam daquele jeito? Não era porque eles tinham sido bem treinados, tinham feito cursos de oratória, não. Mas era por causa daquilo que eles dizem mais à frente. Lá no final do Evangelho. Nós não podemos calar a respeito do que nós vimos e ouvimos. Eles eram testemunhas, eles tinham visto com os próprios olhos o Senhor, ouvido as suas palavras. Eles eram testemunhas oculares da ressurreição. E nós, meus irmãos, por mais que não sejamos testemunhas oculares no mesmo sentido dos apóstolos, pela fé nós vemos o Senhor. Se nós não endurecemos o nosso coração na tibieza, nós vemos o Senhor e nós não podemos calar a respeito daquilo que nós vemos. Acontece que muitas vezes nós somos evangelizadores medíocres. Nós não fazemos questão de falar de Deus ou de querer atrair as pessoas à fé católica, por um outro motivo que o Papa também coloca aqui.
ele diz assim, veja, que forte isso. O entusiasmo na evangelização funda-se nesta convicção. Nós temos à disposição um tesouro de vida e de amor. Nós somos portadores de um tesouro. Você tem um tesouro, você batizado, tem um tesouro nas suas mãos que não pode enganar. A mensagem que não pode manipular nem desiludir. E veja só, não se pode perseverar em uma evangelização cheia de ardor se não está convencido por experiência própria de que não é a mesma coisa ter conhecido Jesus ou não conhecê-lo. Isso é o que mais a gente ouve por aí. Olha, tudo bem, não é cristão, mas tem a sua fé. Para nós, meus irmãos, não é a mesma coisa. Não. É o mesmo Deus. O que importa é que faz o bem. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós queremos sim que o nome do Senhor seja conhecido por todos os povos. Se nós continuarmos um versículo depois, Marcos 16 termina ali no versículo 15, a gente continua no versículo posterior, ele diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Para nós, meus irmãos, não é uma questão dispensável, crer ou não no Senhor. Isso não significa que a gente vai querer enfiar a fé goela abaixo das pessoas e dizer, olha, se você não vier para a minha igreja, você vai ser condenado, fazendo proselitismo no mau sentido da palavra. Não. Mas significa que nós, com as nossas atitudes, com o nosso testemunho de fé, e sim com as nossas palavras, com o nosso testemunho dito, nós queremos atrair as pessoas ao Evangelho, fazer o Evangelho ser visto como algo belo, desejável. Nós temos que crer numa coisa, o Espírito Santo coloca em todo ser humano um desejo de conhecer a verdade, mesmo que não o saiba. E nós recebemos a missão de apresentar esta verdade. Por fim, nós somos evangelizadores, porque nós temos essa experiência do ressuscitado, porque nós queremos que isso é necessário e por uma outra questão muito simples, porque é mandato do Senhor. Ele diz, ide. Ele não diz, olha, se vocês quiserem, vocês podem ir. Ele dá um mandato, uma ordem. Ide e evangelizai a toda criatura. Primeiro, todos os que creem recebem esta ordem, este mandato. Depois, é a toda criatura que nós que recebemos esse mandato somos enviados. Toda criatura quer dizer os que são batizados e não creem convictamente, aos que não são batizados, aos que não sabem que querem crer ainda, a quem é fácil evangelizar, a quem não é fácil evangelizar. Nós somos enviados. E é questão de obediência ao Senhor, ir e evangelizar. Os apóstolos Pedro e João, quando eles estavam ali pregando, as autoridades judaicas os chamam e proíbem Pedro e João de falar e ensinar no nome do Senhor. E eles dizem assim, julguem vocês mesmos, diante de Deus o que é justo, obedecermos a vocês ou ao Senhor que nos deu esta ordem. Às vezes nós podemos pensar assim, né? Mas não é tão fácil, né? Falar de Deus. E muitas vezes nós pecamos por respeito humano. Ou seja, nós nos preocupamos com o que as pessoas pensarão de nós. E muito pouco nos preocupamos com o nosso compromisso de batizados, de discípulos e missionários do Senhor. Se nós, meus irmãos, esfriamos neste desejo de tornar o nome do Senhor conhecido, se você está ouvindo essas palavras e talvez você pense, mas isso não é para mim, como é que eu vou falar, como é que eu vou mostrar Deus às pessoas, deixa para os outros. Tenhamos a certeza
todos nós somos chamados a sermos evangelizadores e é o Espírito Santo quem nos capacita a isso. Os apóstolos, eles eram incapazes por si mesmos, mas depois de Pentecostes eles foram enviados e convertiam multidões porque tinham fé naquilo. E se a nossa fé é pouca? Se o nosso coração não está convicto desta verdade, então o Santo Padre continua. Aqui ele diz assim: se não sentimos o desejo intenso de comunicar Jesus, precisamos nos deter em oração para lhe pedir que volte a cativar-nos. Precisamos implorar a cada dia, pedir a sua graça para que abra o nosso coração frio e sacuda a nossa vida tíbia e superficial. Peçamos todos isso ao Senhor, porque nós podemos endurecer o coração. Jesus aquele dia repreendeu o coração duro dos discípulos. Senhor, aquece o nosso coração frio. Tira de nós um coração de pedra e dá-nos um coração de carne. Dai-nos fé na Tua presença, fé no Teu mandato, fé na ação do Teu Espírito em nós, para sermos todos missionários, evangelizadores. Nós queremos, Senhor, levar o Teu nome até os confins da terra. Envia-nos, Senhor. Hoje nós queremos ouvir como dirigidas a nós mesmos as Tuas palavras. Ide. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.